Olá, estou eu aqui, professor Renato Parducci, mais uma vez com você para apresentar mais um vídeo da série sobre Git Flow. Nesse vídeo eu quero mostrar para você como trabalhar com os comandos específicos do Git para controle do fluxo de produção de software. Em um vídeo também aqui desse canal meu, você encontra toda a explicação de como funciona o processo de gestão de releases utilizando as práticas recomendadas pelo Gitflow, que são globalmente praticadas. E aqui agora nesse vídeo eu quero trazer para você a experiência prática da utilização do Gitflow. Inicialmente eu vou apresentar para você um pouquinho sobre os comandos específicos do Flow e o que eles fazem, e em seguida eu vou para uma demonstração ao vivo da utilização desses comandos, ok? Começando então pela lista de comandos do Git e o que eles fazem. Vale aqui uma consideração. O Git contém uma biblioteca, né, de comandos aí, de instruções que você pode utilizar, sendo que Git Flow tem uma biblioteca específica. Então, quando você estiver usando o Git Flow, você pode utilizar todos os comandos Git padrão. Estou falando de clone, estou falando de commit, de fetch, de pull request, de push, tá bem? add, status, todos os comandos de controle da linguagem do Git padrão estão disponíveis quando você usa o Flow, ou seja, você trabalha normalmente com o Git. Se você tiver dúvidas sobre o uso da biblioteca Git completa, também tem vídeo aqui no canal explicando para você como usar o Git CMD, o Bash, inclusive clients, para que você possa fazer as operações de criação, atualização, deleção de arquivos, de fontes de aplicação e também de documentação de projeto, utilizando repositórios Git, repositórios com controle de versionamento. Vamos então ao conteúdo desse vídeo, começando por explicar para você como que a gente trabalha com os comandos específicos do Flow. Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho de arquitetura. O que eu recomendo para você quando estiver utilizando o Git Flow no seu trabalho de desenvolvimento de software? Primeira possibilidade de desenho de arquitetura para você poder trabalhar adequadamente e com segurança nesse ambiente. Considere que você tem um GitHub, um ambiente hub na nuvem, que é o seu repositório central, né, de fontes e documentação em nuvem, em ambiente seguro em nuvem. E você queira ter dentro da sua empresa um servidor de fontes de aplicação e documentação que tenha uma réplica daquilo que você tem na nuvem, de forma que a sua equipe trabalhe localmente aqui no servidor e depois, de tempos em tempos, você faz uma sincronização com o hub. Então, nesse cenário, você tem aqui nessa ilustração o GitHub ali separado, né, numa nuvenzinha. Lembrando que você pode utilizar fork na nuvem para você abrir bifurcações de projeto e gerar cópias, né, para que você possa desenvolver novas ideias de produto, né, ou evolução de um produto em uma cópia separada, independente da cópia original. E assim você conserva, né, os dados de uma versão específica da tua aplicação que você quer congelar. Mas vamos considerar então que você já tem lá a sua área Git dentro do Hub, seja ela originada por um fork ou originada por uma criação do zero. E você quer agora começar a trabalhar com a sua equipe de desenvolvimento em um determinado local da tua empresa ou numa rede corporativa de acesso globalizado. Você pode então criar um servidor, uma máquina servidora virtual física dentro do teu ambiente de trabalho, dentro da tua infraestrutura, e você vai clonar os dados do GitHub, do teu repositório que você quer trabalhar de projeto, vai clonar ele para dentro desse equipamento servidor de fontes. E esse equipamento servidor de fontes, nele você vai subir o serviço do Gitflow. Então, essa máquina vai passar a rodar o serviço do Gitflow, vai controlar todas as branches de projeto dentro dela. E os PCs dos desenvolvedores, dos analistas de suporte que estiverem atuando em cima desses conteúdos,
eles vão estar conectando diretamente na máquina servidora, trabalhando nas branches da máquina servidora, nas pastas diretórias da máquina servidora, e essa máquina servidora, através de um serviço aí de administração, né, feito por alguém, enfim, ou automatizado, você faz sincronizações com a nuvem sempre que necessário, para que a nuvem também se mantenha atualizada com a última versão de todos os fontes e documentos. Uma outra forma de trabalhar também essa arquitetura com o Git Flow é que os PCs dos desenvolvedores estejam diretamente conectados com o GitHub na nuvem. Então, nesse caso, você não tem um servidor corporativo Git, você usa a nuvem como seu serviço corporativo e cada desenvolvedor faz um clone do repositório para sua máquina, faz os seus trabalhos e vai devolvendo para a nuvem aquilo que ele atualizou. Sendo aí que o próprio desenvolvedor tem que ter o cuidado e preocupação de, periodicamente, sempre que for iniciar um novo trabalho, fazer uma atualização, né? Fazer um fetch aí de tudo que está lá no Hub, trazer essas atualizações para o seu PC, atualizando aí a cópia principal, a cópia de desenvolvimento, para que ele possa criar as suas features, ou hotfix, ou bugfix, o que for ser trabalhado. Vamos então agora começar a conhecer os comandos específicos do Flow. Iniciando aqui pelo Git Flow Init. O Git Flow Init faz a inicialização ou iniciação do ambiente Git na máquina ou do desenvolvedor ou naquele servidor que eu mostrei para você. Então, dentro desse ambiente que foi clonado a partir do Hub, eu dou um Git Flow Init e ele vai startar o serviço do Flow nessa máquina. Eu poderia usar Flow na minha máquina sem necessariamente ter um serviço corporativo. Eu sou um desenvolvedor autônomo e eu quero usar Git para minha segurança no meu desktop, no meu notebook. Ok, você pode startar o serviço do Git Flow em qualquer diretório que você tenha na sua máquina. Então, para a gente poder startar o Git Flow na máquina, inicialmente, caso você esteja trabalhando com sincronização com a nuvem, antes disso, você faz a clonagem do ambiente. Quando você clona o ambiente, ele cria uma pasta, um diretório no seu computador ou no seu servidor de fontes, que é uma réplica do que está no Hub. E dentro dessa pasta, você inicializa o serviço do Git. Quando você inicializar o serviço do Git, ele vai automaticamente criar na sua máquina um ambiente master, uma branch master, um main, que reflete a main que está lá no meu GitHub, e uma develop, uma cópia de desenvolvimento, uma branch de desenvolvimento. Mesmo que lá na origem você não tenha a branch develop ainda, vamos imaginar, eu criei lá uma estrutura vazia dentro do meu hub, só para constar lá uma área de projeto que eu vou trabalhar, e a partir daí eu quero trabalhar totalmente no meu remoto, né, no meu servidor remoto ou no meu PC remoto, e vou atualizando as novidades dentro do Hub via acesso remoto. Então eu posso criar o repositório vazio lá no Hub, só com a branch main, porque ela é default obrigatória, faço a clonagem, em seguida eu starto o Flow no computador remoto e ele cria automaticamente a develop. E a partir daí eu posso fazer o push dessa develop lá para o Hub e atualizar o meu Hub. Nesse momento da inicialização, ele também pede para você os nomes das branches. Então, como você vai batizar? O default é Branch Master, Branch Develop, Branch Feature, Branch Support. Eu vou mostrar para você como fica isso na prática. Mas você pode renomear. Então, eu posso dizer, por exemplo, que a Master ela vai ser lá o meu Release Manufacturing, ou seja, é a minha cópia de entrega para o usuário final, né? A Develop é o meu Release Candidate, meu candidato a release, ou a Branch Release é o Release Candidate, né? A Develop eu posso chamar de Develop mesmo, desenvolvimento, né? Alguma coisa assim, ou New Release. Você pode dar o nome que você quiser, tá bom? Então ele permite que você rebatize. Se você tem um padrão dentro da sua empresa, você pode configurar o Flow para o padrão da sua empresa. Eu vou trabalhar aqui hoje com o default do Flow. Outros comandos que a gente tem específicos do Git Flow. Git Flow Feature Start. Veja, sempre os comandos Git Flow têm o nome Git Flow como prefixo, né?
Então, o do Git, quando é Git só comando Git do tipo commit e tal, é Git commit, né? Git push, Git pull. Quando é flow, é Git flow e aí o comando do flow. Então, Git flow feature start. Ele vai iniciar uma construção de uma funcionalidade nova no sistema, né? Uma feature. Pode ser uma tarefa também de manutenção dentro do teu sistema existente. Então, toda vez que o programador for fazer uma intervenção de programação para desenvolver uma nova versão, ele abre uma feature. Feature start, põe um nome para essa feature e aí o Gitflow cria essa branch específica da feature do desenvolvedor. Quando ele terminar os trabalhos, ele executa o comando gitflow feature finish, passa o nome da feature que ele vai encerrar e o Gitflow pega tudo que foi feito naquela branch de feature e atualiza a branch develop, destruindo a feature em seguida. Eu discuti um pouco o motivo disso tudo no vídeo específico que eu falo de processo de controle de produção de software usando o Git. Dá uma olhadinha no canal. Agora, se você precisa fazer uma correção de um bug que surgiu durante o desenvolvimento da nova versão, seja um bug de desenvolvedor, que foi percebido por, de repente, uma outra pessoa da equipe de desenvolvimento, após o programador ter liberado a aplicação dele dentro da branch develop. Então, o próprio programador identificando seu problema ou um outro programador identificando o problema pode abrir uma bug fix. Então, aí eu tenho o comando gitflow bug fix start, nome da tarefa de correção. Então, você denomina a tarefa de correção, ele cria uma branch com esse nome para que você faça a correção do bug. Quando você terminar, gitflow bug fix finish e o nome da tarefa de correção. Por que toda hora ficar colocando o nome da tarefa? Porque, vamos lembrar, se você estiver trabalhando num servidor de fontes corporativo, várias pessoas estarão abrindo branches na mesma máquina e todos podem ver todas as branches, né? Então eu preciso denominar as branches. Em geral a gente coloca a identificação do desenvolvedor mais o nome da tarefa que ele está fazendo para ficar claro ali quem que é o dono daquela branch. E aí a gente vai então com isso controlando as atividades de cada um. Além da bug fix, eu tenho também o controle de release, ou seja, depois que eu fiz os desenvolvimentos e os ajustes corretivos e eu estiver pronto para lançar uma nova versão, eu executo o comando gitflow release start, dou um nome para essa release, um número de release para esse produto que eu vou gerar e então o Flow cria uma branch específica de release. Essa branch vai ser usada para verificações finais por uma equipe de qualidade. E em seguida, estando tudo ok, você vai dar o Gitflow Release Finish, encerrando o processo de pré-release e atualizando a cópia principal, a master ou main, com todos os fontes e documentos dessa nova versão. Em seguida, a branch é destruída. Veja que sempre que eu dou o comando finish, a branch que eu estava, ela é automaticamente destruída. Já comentei também o porquê disso em outro vídeo. Nós temos também a hotfix, que é a correção a quente. Essa é feita em cima da cópia master ou main. Então eu tenho aqui o gitflow hotfix start, nome da hotfix. Executo a minha hotfix e gitflow hotfix finish para encerrar a hotfix, atualizando a master. Nesse caso, atualiza a cópia main, já vai direto para a entrega para o usuário, para deploy. E, claro, a hotfix é destruída ao final, a sua finalização. E a última é o nosso suporte. Então, eu posso criar a nossa branch de suporte técnico para fazer alguma investigação de problema. E aí eu tenho o comando gitflow support start, nome da tarefa de suporte, e gitflow support finish, nome da tarefa de suporte que está sendo encerrada. E aí, no caso, a ideia é não fazer atualizações na master, que foi só uma branch de investigações. E aí eu destruo a branch sem atualizar a master. Se eu precisar atualizar a master, eu vou atualizar ou por hotfix ou vou jogar isso como uma tarefa de desenvolvimento de uma nova versão. Agora eu vou passar pelos comandos do Gitflow aqui na prática com você, tá bem? Então aqui eu tenho um diretório que eu criei na minha máquina, eu estou aqui numa janela do Git Command. O Git Bash também é outra ferramenta que tem a mesma interface, uma interface de linha de comando. Tá bem? O que vai diferenciar é que o Git Bash trabalha com comandos de sistema operacional que são padrão Linux, enquanto o CMD trabalha com comandos de sistema operacional padrão DOS.
Então eu estou aqui numa pasta minha, onde eu vou trazer para dentro dessa pasta o meu diretório que está constando no GitHub. Por curiosidade, se você quiser saber como chamar essa aplicação do CMD, é muito fácil. Primeiro você tem que instalar essa aplicação, que é um dos clientes disponíveis na internet para Git. E para chamar essa interface é simples, você só executa o git cmd aqui e ele abre a janela de prompt para você, tá bem? Então eu vou permanecer na minha janela que já está posicionada no diretório que eu quero. E nesse diretório eu vou clonar um ambiente que está no Hub, que na verdade eu vou criar agora. Então eu estou aqui na interface do GitHub e vou criar aqui um diretório, na verdade um repositório, né, chamado exemplo Gitflow. Vamos então para a criação desse diretório, desse repositório. Pronto, estou aqui com o meu repositório criado. Claro, ele não tem nada além de um README. E branch, eu tenho somente a branch main, a branch principal. Bom, o que eu faço agora? Eu vou voltar aqui no meu git command. E dentro dele eu vou executar o git config -- global user.email e vou colocar aqui meu e-mail de cadastro no GitHub para que ele sincronize minha conta. Pronto, agora eu vou clonar aquele repositório. Então eu vou voltar aqui no meu repositório, vou pegar o endereço web dele, vou copiar e vou executar agora o git clone o repositório. Pronto, ele executou o git clone. Se eu executar aqui um comando para verificar o diretório, eu vejo aqui que eu tenho aqui, ó, exemplo gitflow, ele trouxe uma pasta, dentro dessa pasta de diretório sincronizado, ele trouxe a pasta exemplo gitflow. Eu vou entrar nessa pasta para que eu possa executar o gitflow dentro desse ambiente do exemplo gitflow, que é o ambiente que está sincronizado com a nuvem. Então vamos lá. Pronto. Aqui dentro desse diretório, veja só, eu só tenho o README, só tenho o arquivo leia-me. Vou limpar a tela aqui para ficar mais fácil de ver. Então eu só tenho aqui o arquivo leia-me, que é o que tem lá na master. Muito bem, essa pasta é uma pasta Git, certo? Eu clonei ela. Então, se eu executar aqui um git branch, ele mostra que eu tenho aqui a branch main. Isso me dá a certeza de que essa pasta está sob controle Git. Muito bom. Então, a partir de agora, veja só, eu só tenho a main vazia, só com readme, e eu vou começar a trabalhar. Então, imagina que esse aqui seja o meu servidor corporativo de fontes, e eu quero, nesse diretório que eu criei, eu quero startar o flow, para que toda a equipe acesse essa pasta servidora e comece a trabalhar em colaboração. Então eu vou executar o comando git flow init. Ele vai fazer uma série de perguntas para mim agora sobre quais serão os nomes padrão que serão adotados em cada uma das branches que vão ser criadas ao longo do processo. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele fala assim, qual vai ser o nome da branch de produção, de ambiente de produção, né? Ou seja, o ambiente final que eu entrego para o usuário final. Eu vou manter o default main, tá bem? Mas eu poderia colocar aqui release manufacturing. Dou um enter, aí ele fala qual vai ser o nome da branch de desenvolvimento. Eu poderia colocar aqui um outro nome que eu queira, né? Developed release e tal, versão tal do produto. Dou um enter e ele fala, e a feature? Posso usar o prefixo feature barra? Eu vou deixar assim. Então o que vai acontecer? Toda vez que eu criar uma feature, vai ficar feature barra e o nome da feature que eu vou definir como desenvolvedor quando for fazer minha tarefa. Então eu vou deixar o default, vou dar enter, bug fix, mesma coisa, vou dar enter, release, mesma coisa, vou dar enter, hotfix, support,
ok? E aí ele vai criar um prefixo automaticamente para cada tag de versionamento. Eu vou deixar isso aqui default, aqui o diretório onde ele vai guardar toda a informação do Git, né, do gerenciamento do próprio Git sobre o nosso projeto e as suas versões. Então, aqui no caso eu quis manter todo o default, é só ir dando Enter, aguarde a pergunta para dar Enter. Se você der Enter desesperadamente, você vai abortar o processo de init. Então, deixa ele fazer a pergunta, dá um Enter, e assim você finaliza. Então, olha só que interessante, aqui você reconhece todas aquelas branches que eu mostrei naquele slide para você. Estão todas aqui, então, listadas nos comandos do init, nas interações do init. Vou limpar a tela mais uma vez. E agora, se eu der um git branch, olha que interessante, ele criou a develop, e já me colocou dentro da develop. Então, o Git Flow ele vai evitar que você incorra no erro de acabar mexendo em alguma coisa na main. Porque imagina, a pessoa clonou, começou a mexer, ele está mexendo na main, né? Então, aquela história de você ter que fazer um checkout, mudar para a branch certa, com o Git Flow você não precisa fazer checkout. Ele faz os checkouts para você e te coloca exatamente no ponto que você tem que estar. Então, como eu puxei essa cópia para desenvolvimento aqui no meu servidor, ele já criou uma develop para ter a segurança de que ninguém mexa na main, tá certo? Eu só vou atualizar a main quando eu fizer um processo de release. Muito bem, então eu estou aqui na develop e eu vou dar um exemplo para você aqui, não vou dar exemplo do uso de todos os comandos, do suporte, do hotfix, etc., porque a gente ficaria com um vídeo muito estendido e o importante aqui é você entender a sequência de utilização dos comandos, porque eles são super parecidos. Você só precisa saber o momento de usar uma hotfix, uma bugfix ou uma feature, por exemplo. Então, eu vou dar aqui uma iniciação de um trabalho novo, né? Vou começar a criar aqui uma documentação, por exemplo, de projeto 1 fonte novo para a minha aplicação. Então, eu vou lá no meu plano de projeto, eu pego uma tarefa a ser feita e vou abrir uma branch para essa tarefa. Então, nesse momento, eu vou executar o comando git flow feature start para começar a minha tarefa de desenvolvimento de uma nova funcionalidade e vou dar um nome para ela, tá? Então, eu vou colocar aqui app exemplo, tá bom? 01, app exemplo 01. Dou um enter aqui e ele vai criar a minha feature. Lembre-se que quando ele faz essas criações, ele demora um pouquinho porque ele faz toda a carga, né, dos links de todas as fontes que estão na branch originária dele. Então, preste bem atenção. A develop foi criada a partir da main, que era a que eu tinha aqui localmente. Agora, quando eu dou um feature start, ele pega o que está na develop e puxa para dentro da minha feature. Se eu der agora um git branch, veja que ele me posicionou dentro da feature. Então, ele criou a feature, já trouxe todas as fontes e documentos para dentro da feature e já me colocou na branch certa. Eu não preciso dar um checkout para ir para dentro da feature, ele já me colocou lá, porque eu pedi para iniciar um novo trabalho, né? Então isso evita problemas administrativos em cima dos fontes. Olha que interessante isso aqui, tá bem? Vejam sempre que eu estou dentro do mesmo diretório, da mesma pasta. Exemplo, Git Flow, ele não muda a pasta. Ele está simplesmente controlando o ambiente virtual, né, a visualização dessa pasta, que vai mudar dependendo da branch onde eu estou. Se eu colocar um arquivo novo aqui na branch feature e depois der um checkout para develop, esse arquivo não vai estar na develop. Só vai refletir na develop quando eu der um finish. Tá? Então, se eu chegar aqui nessa pasta, deixa eu ver se eu estou aqui com o diretório aberto. Estou aqui, ó. Vou entrar aqui no exemplo Git Flow. Tenho lá o README, estão vendo? É a mesma pasta que eu estou aqui no meu command, é o mesmo diretório. Se eu criar um outro arquivo aqui dentro, por exemplo, vou criar aqui um arquivo texto, um arquivo Word, e aqui eu vou chamar de documentação, doc, app, exemplo 1. Cria aqui um documento, por exemplo. Poderia ser um fonte Java, o que você quiser colocar aqui dentro dessa pasta. É livre, o desenvolvedor trabalha na pasta livremente.
Mexi aqui na pasta, o que vai acontecer? Se eu vier aqui no meu diretório, aqui na minha interface do Command, eu já consigo verificar o status dessa pasta e checar se tem alguma novidade. Olha só, ele já me mostrou aqui, olha, você tem um novo doc app exemplo 01. Olha que legal, né? Então aqui eu posso fazer meu commit, fazer minha atualização, né? Vamos fazer então esse commit git add, vamos adicionar esse cara aqui para a gente fazer um commit. Se eu der um git status agora, ele tem que ter mudado para a cor verdinha, dizendo que ele está pronto para commit. Vou limpar a tela. Ou melhor, vou continuar com ela aqui um pouquinho mais. Vamos lá agora dar um git commit -m, uma mensagem. Primeira versão spec do app exemplo 01. Tá bom? Coloquei aqui um comentário para o meu commit. Pronto, ele modificou. Se eu der um git status agora, não aparece mais nada, porque já foi tudo catalogado, tá certo? Então a árvore para commit está clean, está limpa. Muito bem, só que esse arquivo que está aqui não está na develop, porque eu estou na branch feature, certo? Então, na feature ele aparece. Se eu estou aqui na janelinha, olha lá, ele está aparecendo. Porém, se eu der um checkout develop git branch, só para confirmar que eu estou na develop, e vier aqui no meu diretório, ela só sumiu aquele arquivo que eu fiz, né? Então vejam só, o Git está controlando essa pasta e a visualização que eu tenho aqui dos arquivos depende da branch onde eu estou. Então eu vou voltar para a minha branch feature, git checkout, vou voltar para a feature, git branch, vamos confirmar que estamos aqui na feature, e se eu voltar aqui agora eu visualizo o doc app exemplo 01. Tá bem? Então, como é que eu faço agora para refletir essas mudanças para dentro da develop? Git flow feature finish. Git flow feature finish. E o nome da minha feature que eu estou finalizando, porque vamos lembrar que eu posso ter várias pessoas trabalhando nesse ambiente, então eu preciso dizer qual é a tarefa que eu, Renato, estou fechando nesse momento. E aí eu coloco somente o nome da feature aqui na frente. Eu não preciso colocar feature barra, porque eu já escrevi aqui que é um feature finish. Então eu só coloco o nome da minha feature, dou um enter. Quando eu faço isso, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar a develop com as novidades e vai destruir automaticamente a minha feature, para que eu não use mais ela. Se eu tiver que fazer outra tarefa, uma nova feature. Então eu vou tendo um log, né, de todas as tarefas que eu fiz e o que elas implicaram. Então olha aí, olha só, ele já foi para a develop, ele atualizou, fez um update na develop e deletou a branch feature aqui, ó. Chaveou para develop, atualizou a develop e deletou a feature. Olha que interessante. Então agora se eu der aqui um git branch para ver as minhas branches, eu só tenho a main e a develop eu já estou nela. Então se eu olhar agora a minha pastinha aqui, ó, no Windows, olha só, está atualizado, eu estou na develop e o doc está aqui. Perfeito? Aí a main já está atualizada? Não, a main não está atualizada, eu vou mostrar para você. Git checkout main. Pronto. Então, se eu der um git branch aqui para confirmar, estou na main. Quando eu venho aqui no meu Windows, olha só, não tem aquele documento. Então, eu vou dar um checkout develop. Veja, eu só estou dando checkout aqui para mostrar para você essas diferenças das versões, né, que estão em cada uma das branches. Mas você não precisa, em momento nenhum, executar um checkout quando você estiver usando o Git Flow, porque ele já vai te colocando na branch certa. Você criou uma feature, ele te joga dentro da feature. Você terminou a feature, ele te devolve na develop. Você cria outra feature, ele joga na feature. Você terminou a feature, ele volta para develop, né? Ele nunca joga na main.
só quando você fizer um release. Então aqui, olha, eu voltei para Develop. Se eu voltei para Develop aqui no meu Windows, já está aparecendo o meu doc aqui de novo. Muito bem, mas na minha main eu não tenho esse cara. Então, eu quero agora fazer o processo de release. Eu quero liberar esse desenvolvimento, né? Eu estou aqui com a minha branch develop prontinha. Todos os desenvolvedores terminaram suas atividades. Eu tenho uma nova versão pronta para liberar. Pode ser até que o desenvolvimento ainda vá continuar. Eu não quero destruir a develop, porque o desenvolvimento dessa versão ainda vai continuar. Porém, eu já tenho um corte que eu posso fazer agora e fazer uma liberação parcial do meu produto, por exemplo. Então, eu posso fazer um processo de release. Vamos lá, então, começar o nosso processo de release. Então, vamos para o Git Flow, Release, Start. E vou colocar aqui o nome da minha release. Essa aqui vai ser a minha prod R01. Prod R01. Release 1 do meu produto. Ele vai fazer como fez das outras vezes, ele vai pegar tudo que está na develop e vai puxar para dentro de uma nova branch chamada release. Se eu der agora um git branch, eu vejo que ele já me posicionou automaticamente dentro da release. Então, nesse momento, vem a equipe lá de qualidade, se a sua empresa tem uma equipe de qualidade, faz uma última inspeção no software, na documentação, vê se está tudo atualizado, tudo correto. Se não tiver, a gente vai cancelar essa release aqui, né? A gente não vai liberar ela, não vai finalizar ela atualizando a main. E a gente volta para a criação de uma branch de bug fix, por exemplo, para corrigir alguns outros bugs e depois reiniciamos a nossa release, tá bom? Vamos supor que aqui está tudo ok, a release está prontinha para ser liberada, eu quero atualizar a minha main. Então, nesse caso, eu vou executar o comando git flow release finish, o nome da minha release. Não preciso do termo release aqui, porque eu já estou dizendo que é um release finish, então eu só coloco a identificação da release. Só que no final, eu sou obrigado a colocar uma mensagem. Sempre que eu faço uma release, eu tenho que colocar uma mensagem explicando o que foi feito, basicamente, nessa versão, nessa geração aqui do meu produto. Então, aqui eu vou colocar, sei lá, app de exemplo em sua primeira geração. Tá bem? O certo é eu explicar aqui um pouquinho, né, das novidades que eu tenho na minha release. Um textozinho bem curto, mas para enfatizar o que aquela release entregou, para quando eu olhar o log do Git eu conseguir lembrar o que foi feito aqui. Tá? Então, Git Flow Release Finish, nome da release, -m mensagem, e aí ele vai atualizar a minha master com as informações. Nesse momento ele atualiza a main, vai destruir a minha release, e a main vai ficar igual a develop, né? Porque a release foi gerada a partir da develop. Então elas estarão sincronizadas. Aí eu posso fazer um push e entregar essa nova main, e inclusive fazer um push também da develop para o meu GitHub, deixando o servidor na nuvem totalmente sincronizados. Beleza. Então estamos aí, ó, com a main e a develop. A main foi atualizada e ele me posicionou novamente na develop, tá bem? Então se eu vou na minha pastinha aqui do Git Flow, né? O exemplo Git está aqui, develop atualizado. Se eu mudar para minha branch master, para main, estou na main, e vier aqui no meu diretório, ela também está atualizada.
ambiente todo sincronizado. Agora basta fazer os pushes e atualizar o Hub com as novidades. Legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude bastante na prática do Git Flow, que vai te trazer uma produtividade dentro da equipe de desenvolvedores e de suporte técnico de software muito interessante. Um abraço e até o próximo vídeo.